desta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. Glória a Deus, amém, irmãos? Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Deus. Convido toda a igreja a abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 1. Segunda Crônicas, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Louvado seja Deus. E Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo o Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, aos juízes, a todos os principais de todo o Israel, chefes dos pais. E foi Salomão e a toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que ele preparava, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Versículo 6. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre, que estava na tenda da congregação, ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. E naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Só até aqui até um momento, meus irmãos. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Deus. Meus irmãos, eu quero dizer para você e para mim que está aqui nessa noite, que nós estamos aqui debaixo de uma grande promessa. E a maior promessa que o Senhor tem para nós é a morada celestial. Maravilha. Isso é para aqueles que esperam no Senhor e creem nesta promessa. Amém. Porque se cremos, veremos a glória do Senhor na nossa vida. E ela há de ser revelada para aqueles que esperam no Senhor. Não somente nós, aqui nós estamos diante de um cenário a qual reporta para nós a trajetória de um rei que estava por encargo de pegar aquilo que era como promessa na vida dele, que é o rei Salomão. No capítulo 1 aqui, meus irmãos, começa-se a dizer que Salomão, ele se aproximou do Senhor em entregar a vida dele e procurar ser aquele que o Senhor olharia para ele com misericórdia. Por quê? Porque Salomão, ele falou assim, e Salomão se fortaleceu no reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Primeiro ponto é que Salomão, ele procurou fortalecimento. E eu digo para a igreja nessa noite que para que nós conseguimos permanecer firme até o fim, nós temos que estar fortes, fortalecido na rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é diante dele que nós estamos de pé aqui nessa noite. Diante de uma promessa que foi dada lá atrás, para mim e para você que está aqui sentado nessa noite.
Então se fortaleça na presença do Senhor nessa noite, porque Ele está aqui. O primeiro passo que Salomão começou a entender é que ele precisava se fortalecer no Senhor. E eu digo para cada um de vocês que estão aqui, se fortaleça na presença do Senhor nessa noite. Faça com que o Senhor seja a sua estrutura nessa noite. Faça com que o Senhor seja a tua base nessa noite. E quando Salomão mostrou para o Senhor que ele queria ser fortalecido no Senhor, a palavra nos condiciona a dizer que o Senhor era com ele e o abençoava e o engrandecia sobremaneira. Então, o primeiro passo que eu quero trazer para a igreja nessa noite, se fortaleça em Deus nessa noite. Coloca a sua confiança e a tua fé no Salvador nessa noite. Porque Ele vai ser comigo e com você aqui nessa noite. Porque Salomão está aqui a convicção em quem ele estava colocando a confiança dele. E eu creio que a igreja nessa noite coloca a confiança no Senhor. Nós estamos aqui debaixo de um Deus que pode todas as coisas. De tal modo a palavra já nos condiciona a nós a dizer que Salomão ele foi o quê? Engrandecido sobremaneiramente. De uma forma grande. Sabe por quê? Pelo nosso Deus. O Senhor ele quer te levantar nessa noite, meu irmão. Meu irmão, o Senhor quer te fortalecer nessa noite. Isso é através da palavra, que é uma alegria para mim e para você. O Senhor ele é tão grande, meus irmãos, que a promessa dele começa lá atrás. Salomão ele começou a herdar aquela promessa que tinha deixado do teu pai, o rei Davi. Então eu quero dizer para você nessa noite que a promessa que foi colocada para mim e para você, o Senhor ele é fiel para cumprir nessa noite. Porque ela vem do Senhor, ela não vem de homem algum. Ela vem do Criador de todas as coisas nessa noite. No versículo 2 diz assim: E falou Salomão a todo Israel, aos capitães de centenas de milhares, aos juízes, a todos os principais de todo Israel e os chefes dos pais. Então ele condicionou um grupo de pessoas que estavam ali juntamente com ele. Capitães, chefes, grupo de famílias, de pais. E ele começou a entender que aquelas pessoas que estavam junto com ele ali precisavam entrar no mesmo foco que ele estava. Por que eu digo isso? No versículo 3 diz assim: E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Então, o primeiro cenário, Salomão se fortalece. No segundo, o Senhor começa a agradecer a Salomão. Só que Salomão, ele é ali rodeado de algumas pessoas que estão na caminhada com ele. Ele faz o convite: vem comigo, vamos subir no lugar qual nós veremos o Senhor. Vamos subir no monte, vamos adorar o Senhor, vamos adorar o nosso Deus. Porque é isso que o Senhor quer de mim de você nessa noite. Sabe por quê? Porque este mesmo monte, naquele lugar havia a congregação, havia os adoradores do Senhor, havia os servos do Senhor. E de igual modo lá, eu quero dizer para vocês também, meus irmãos, que lá Moisés ele já tinha havido ali um passo muito grande para a vida dele. Porque naquele monte ali é que Moisés se encontrava com o Senhor. Então eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor está te chamando para encontrar Ele nessa noite. O Senhor está te fazendo convite a encontrar Ele nessa noite. Suba para onde está a presença do Senhor. Se achegue para onde está a presença do Senhor. E Ele está na casa nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 4 começa assim: Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat-Jearim ao lugar que ele preparava, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Lá atrás, o pai de Salomão, Davi, ele já tinha preparado um local específico. Ele já tinha preparado um lugar para que fosse colocar a arca que representava a presença de Deus.
Eu quero dizer para você que o seu coração tem que ser esse lugar nessa noite, para ter a presença de Deus na sua vida. Prepara o seu coração para que Ele venha fazer morada, porque é com a presença que nós vamos permanecer até o fim. E Salomão, ele começou a entender tudo aquilo que o seu pai já tinha começado lá atrás. Começou a seguir os passos do teu pai. E o Senhor está mostrando para nós o caminho nessa noite. O Senhor, Ele nos ama, meus irmãos, de tal maneira que Ele usou vários homens, várias mulheres, desde a antiguidade até hoje, para que nós fôssemos alcançar pela misericórdia dEle através da palavra e do sangue do teu Filho Jesus Cristo. O interessante é que Salomão, ele não foi sozinho. Pelo contrário, ele chamou aqueles que estavam em toda a congregação. Vamos procurar a presença do Senhor. Então o convite, meus irmãos, nessa noite é para toda a igreja. Procure estar diante da presença do Senhor. E o Senhor está aqui para fazer morada no meu e no seu coração. Prepara para receber a presença do Senhor na sua vida. Então, ali Davi, ele já começou a entender que a presença do Senhor não poderia ser colocada em qualquer lugar, tinha que ser um local preparado. E sabe qual é esse lugar nessa noite? É o meu e o seu coração. Abre lugar para o Senhor entrar na sua vida nessa noite. Salomão, meus irmãos, ele começou a entender que tudo aquilo que Deus fez na vida do seu pai Davi, Ele fez porque Ele tinha colocado o nosso Deus no seu coração. Ele já compreendia o que o Senhor queria fazer. E é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Quando nós deixamos o Senhor conduzir as nossas vidas, meus irmãos, a excelência e o poder de Deus chega sobre nós. A majestade e a unção de Deus chega sobre nós. E o versículo 4 diz assim, o 6. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre, que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Primeiro ponto. Salomão, o que ele fez? Ofereceu sacrifícios ao Senhor. E ele, quando ofereceu o sacrifício ao Senhor, ele ofereceu sobre o altar. Então eu quero dizer para você que ofereça aqui diante do altar a sua vida nessa noite em sacrifício ao Senhor. Ofereça nessa noite o seu coração, o seu lar em sacrifício ao Senhor. Meus irmãos, a palavra sacrifício é algo que nos faz lembrar de algo que é valoroso, que custa um preço. E Salomão, quando ele chegou naquele monte ali, meus irmãos, aonde tinha a presença, ele ofereceu sacrifício ao Senhor. Então eu quero dizer para a igreja nessa noite que a nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor é de presença e de sacrifício. É de presença e de sacrifício, de fortalecimento do Senhor. Salomão, ele começou a se fortalecer no Senhor. Ele começou a entender que o Senhor era tudo para ele. E todas as vezes que ele estava ali diante do altar, ele oferecia sacrifício ao Senhor. E ele oferecia sacrifício ao Senhor. Se sacrifica diante da presença do Senhor nessa noite. Se entrega diante da presença do Senhor nessa noite. O interessante, meus irmãos, é que, se a gente continuar lendo, a palavra do Senhor diz no versículo 7 assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que queres que eu te dê. Primeiro, ele se fortaleceu. Segundo, ele reconheceu o Senhor. Terceiro, ele ofereceu o sacrifício. E depois o Senhor fez com que ele fosse abençoado. Então é um processo na nossa vida para que as bênçãos do Senhor cheguem até nós. Reconhecimento do Senhor sobre a nossa vida. Fortalecimento do Senhor sobre a nossa vida. Entregar a nossa vida em sacrifício a Ele sobre a nossa vida. Porque é aí que o Senhor olha com os olhos de graça e nos alcança, como Ele alcançou Salomão naquela noite e naquele dia. Só que Salomão, ele precisou pagar o preço. Era o sacrifício. E não foi um sacrifício, não, foi 1000 sacrifícios. Então foi por um tempo bem demorado, mas ele colocou a Bíblia no coração e foi até o fim.
E o Senhor, de igual maneira, olhou para Salomão e achou graça na vida de Salomão. Então, meus irmãos, eu falo para a igreja nessa noite, que aquilo que você deseja do Senhor nessa noite, Ele pode fazer na sua vida. Porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Todo poder, domínio e majestade está sobre as suas mãos. E ali, Salomão, meus irmãos, ele já tinha entendido o mistério que Deus tinha para a vida dele. E agora eu entro um pouco no termo a qual é a palavra, porque houve uma estruturação, um crescimento, um reconhecimento, o preço pago e depois veio a bênção. Só que essa bênção, meus irmãos, ela foi de grande valia na vida de Salomão. Por quê? Quando no início aqui eu comecei a ministrar, a palavra nos diz o quê? Que junto com Salomão existiu o quê? Existiam os reis, os chefes de casa, os pais. E uma grande multidão, aquela qual ele convidou para estar diante do monte adorando a Deus. E ele já começou a entender que aquilo que era para o seu pai lá atrás já começou a estar sendo revigorado na vida dele. Porque Davi foi levantado como rei. E o rei, naquela época, ele era responsável pelo reinado e pelo povo. Então, Salomão ele já começou a entender que se o reinado do seu pai começou a passar para ele, todas as responsabilidades que era do seu pai, chegou até a ele. E Salomão ele diz assim, e Salomão disse a Deus: Tu usaste grande beneficência com meu pai Davi, e assim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? É aqui que é a palavra e a chave desta mensagem nessa noite. Quando a gente está na caminhada com o Senhor, meus irmãos, a gente começa a ter sede, começa a querer a presença do Senhor, começa a receber o Senhor dentro do nosso coração. Só que vai chegar um determinado momento da nossa vida que vai aparecer situações que nós devemos saber fazer as escolhas certas. E Salomão ele começou a reconhecer isso sobre a vida dele. Por que ele começou a reconhecer isso sobre a vida dele? Porque o reinado do seu pai estava chegando sobre a vida dele. E ele já começou a entender que como ele poderia levar adiante aquilo que era do seu pai lá atrás. E a palavra do Senhor diz que Deus já tinha dado a promessa a Davi que o reino dele seria eterno. E Salomão ele já começou a entender o tamanho da responsabilidade que estava por vir sobre a vida dele. Só que quando ele entregou a vida dele para o Senhor e começou a oferecer sacrifício, o Senhor olhou como um óleo de graça para ele. E falou com ele: Salomão, pede o que quiseres que eu te dê. Peça para o Senhor nessa noite que Ele pode te dar, meus irmãos. Entrega o seu clamor ao Senhor nessa noite que Ele pode te responder nessa noite. E Salomão, meus irmãos, eu acredito aqui que todo mundo já sabe qual que é o pedido de Salomão. Ele pediu sabedoria. Sabe qual que é o ponto principal nisso tudo? Antes dele pedir, ele já estava sendo sábio. Porque para ele pedir sabedoria, ele já estava tendo um pouco de sensatez de saber que o que ele precisava era aquilo. A sabedoria já estava ali dentro dele, ali, meus irmãos. E o Senhor começou a cada vez mais dar a ele sabedoria. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer para a igreja nessa noite? Peço ao Senhor para te dar uma sabedoria do céu nessa noite. Não dos olhos carnais, mas de Deus na sua vida. Para que você venha saber tomar a decisão certa. Fazer o que é correto diante da vontade do Senhor. Salomão ele entendeu que se ele pedisse algo para ele mesmo,
aquele reinado não iria para frente. Só que quando ele chegou diante da presença do Senhor, ele fez algo que é tremendo. Ele já foi sábio e pediu ao Senhor: dê-me sabedoria. Porque o povo é numeroso, é grande. Como eu poderei conduzir este povo? Meus irmãos, na caminhada com Deus não é diferente, não. O Senhor levanta eu, levanta você, levanta a sua família, levanta todos aqueles que estão com sede, aqueles que não estão, para ser usados nas mãos dele. E vai chegar um momento que você vai ter que saber ser sábio como Salomão. Porque, meus irmãos, igual o Evangelho do Senhor não é fácil, mas o Senhor dá sabedoria nessa noite. Você vai saber levar a palavra do Senhor para todos aqueles que necessitam nessa noite. E Salomão começou a entender que o que ele precisava era a sabedoria de Deus na vida dele. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos disso e daquilo e mais um outro, mas o que nós precisamos é da sabedoria de Deus sobre a nossa vida. Porque quando nós temos a sabedoria de Deus na nossa vida, nós sabemos tomar as decisões corretas e as bênçãos do Senhor chegam sobre nós. Salomão ele começou a crescer quando ele começou a entender isso, meus irmãos. Então, se você chegou aqui focado em eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter outro, busque aquilo que é de melhor do Senhor para a sua vida. E Salomão entendeu que o que o Senhor tinha para ele era de melhor, era a sabedoria divina. A sabedoria de Deus está sobre cada um de nós que estamos aqui nessa noite. E Salomão continua dizendo assim: então disse Salomão, porquanto houveste isto no teu coração, Deus disse a Salomão, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, a qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. Também te darei riquezas, bens e honra, mas não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. E Salomão veio a Jerusalém, do alto que estava em Gibeão, diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. O ponto importante aqui é que quando o Senhor falou com Salomão, ele ainda estava no monte. Ele ainda estava diante da presença do Senhor. Então, meus irmãos, para possamos ouvir a voz do Senhor, nós temos que estar diante da presença dele. Esse é o foco. Isso é fundamental. Porque quando nós não estamos na presença do Senhor, é muito difícil nós ouvirmos a voz do Senhor. E Salomão ele estava no lugar certo, na hora certa e no momento certo. E a hora certa e o momento certo e o lugar certo para mim e para você é diante da presença do Senhor. E Salomão ele entendeu aquilo na vida dele. Tanto que lá no monte, lá, quando ele clamou, o Senhor ofereceu o sacrifício, o Senhor respondeu ele. Então se apresente diante do Senhor, que o Senhor está aqui para ouvir a sua voz. Se apresente diante do único que tem poder para fazer o impossível sobre a mim e sobre a sua vida nessa noite. E esse é o nosso Deus, meus irmãos. Que essa sabedoria de Deus está sobre cada um de nós nessa noite. Porque é necessário e é crucial para nós. Porque quando nós achamos que nós sabemos, nós não sabemos nada. Pelo contrário, quem é todo poderoso é o nosso Deus. Onisciência, onipresença e onipotência está sobre ele. E ele sabe o porquê que você está aqui, o porquê que você veio aqui, porque ele te conhece e ele me conhece. Então se fortaleça no Senhor. Entregue a sua vida diante do altar do Senhor. Ofereça sacrifícios ao Senhor. Clame ao Senhor porque ele ouve o teu clamor nessa noite. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, com quais pôs nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém.
E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros, em tanta abundância, como figueira gavas que há pelas campinas. E os cavalos que tinham Salomão eram trazidos do Egito. Os mercadores do rei os recebiam em tropas, cada um pelo seu preço, e faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150. Assim, por meio deles eram todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Aqui, Salomão, a gente começa a entender como que foi as bênçãos sobre a vida dele, aumentando, né? Mas isso veio através do momento em que ele resolveu pedir algo do Senhor fundamental, que era a sabedoria de Deus. Então, para que as coisas alcancem a minha e a sua vida nessa noite, peça ao Senhor para ter sabedoria. Ó Pai, me dê sabedoria, porque é o que precisamos nessa noite. Meus irmãos, é uma palavra bem simples. Eu mudei um pouco o método, não vou ficar citando outros versículos, não vou ficar mudando um pouco aqui a base, né? Mas eu poderia citar outros versículos, outros capítulos aqui, mas o propósito é esse no momento. E como é dia de campanha, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu sinto que esta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé.